Vamos então abrir as nossas Bíblias. Vamos continuar no livro de Romanos. Vamos abrir então em Romanos, capítulo 1, e vamos ler então o verso de hoje, o verso 18. Romanos, capítulo 1, verso 18. Diz assim a palavra do Senhor: pois a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que impedem a verdade pela sua injustiça. É interessante que quando nós começamos a lidar com este livro de Romanos e os primeiros 17 versos, eles são de veras maravilhosos. Paulo dá-nos uma introdução da obra redentora do nosso Senhor na sua vida, que é o Senhor que o chamou, que o separou para o Evangelho de Deus. Este homem que era um perseguidor de Cristo se tornou um servo de Jesus Cristo. E vemos como o Evangelho se dissipou, como ele se espalhou por várias cidades do Império Romano. Chegou a Roma, de tal maneira que a fé dos romanos era reconhecida, era anunciada em todo o mundo. Fé, homens que foram salvos, tocados pela esta mesma mensagem do Evangelho. Evangelho esse que Paulo disse que gostaria de comunicar a eles. Gostava de estar em Roma e lhes anunciar esse mesmo Evangelho. Porque ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Lidar com o verso 18 parece que separa desta mensagem que é conhecida como as boas novas. Porque fala-nos assim: pois a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que impedem a verdade pela sua injustiça. Mas, meus irmãos, nós não devemos esquecer os versos anteriores. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Pois a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. E olharmos para aquilo que nos é apresentado a partir dos versos 18 e olharmos, quer seja neste capítulo 1, quer seja no capítulo 2 e no capítulo 3, meus irmãos, nós precisamos constantemente voltar para estes versos 16 e 17. E lembrar que aquilo que o apóstolo Paulo está fazendo é pregar o Evangelho. Não é outra notícia, mas continua a ser as boas novas. Mas não há boas novas sem verdade. Numa boa nova, ela é completa de toda a verdade. E ela apresenta a realidade de Deus em relação ao homem. Martin Lloyd Jones, ele diz: não se pode começar a falar do Evangelho se não começarmos como Paulo começou. Pois a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que impedem a verdade pela sua injustiça. Meus irmãos, a sociedade de hoje, ela precisa ser confrontada com as palavras deste livro. É preciso ensinar que os problemas deste mundo não é porque Deus se esqueceu dele. Nada disso.
os problemas deste mundo é porque o homem se rebelou contra Deus. O homem que se diz sábio tornou-se louco. Paulo vai mesmo mencionar isso no verso 22, dizendo: sábios tornaram-se loucos. E que loucura é esta? É que amaram mais as trevas do que a luz. O apóstolo João, ele dá-nos a lembrar isso mesmo, quando na conversa do nosso Senhor Jesus Cristo com Nicodemos. Porque o homem amou mais as trevas do que a luz. Amou mais o mal do que o bem. E este, meus irmãos, é o estado universal da humanidade. Não há um justo, nem um sequer. Não há quem faça o bem. Paulo vai estar a falar disso mesmo no capítulo 3. A bondade do homem para Deus é como trapos de imundícia. Seus atos de justiça visam sua glória ao invés de glorificarem o Criador. O homem, e temos que meter as coisas assim, simplesmente odeia a Deus. São ímpios, são injustos e obstruentes da verdade. Paulo vai dar esta lista, cheia de toda a forma de injustiça, malícia, cobiça, maldade, inveja, homicídio, discórdia, engano, provação, serem intrometidos, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, orgulhosos, arrogantes, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, indignos de confiança, sem afeto natural, sem misericórdia. É por isso que hoje, quando celebramos o Natal, o mundo não quer saber a razão e o significado dele. Porque quando se fala de Jesus, Jesus leva-nos a termos consciência daquilo que nós somos diante dele. Somos ímpios, somos injustos, manipulamos e impedimos a verdade. É assim que termina o verso 18, que impedem a verdade pela sua injustiça. Agora, como é que Deus, sendo santo, como é que Deus, sendo justo, sendo puro, reage a esta obstinação do homem? Sendo Deus santo, sendo Deus justo e verdadeiro, e nada disso muda o seu caráter, ele vai reagir com algo que faz parte de si próprio. Ele se manifesta diante dos homens pecadores com toda a sua ira. Deus é um Deus de ira. Deus é um Deus de amor, de misericórdia e justiça. E é isso mesmo. O mesmo Deus que é amor, o mesmo Deus que é misericordioso, bondoso, Ele é o Deus de ira. E nós precisamos, o homem, a humanidade precisa de compreender Deus. Deus não é um necessitado, um pobre coitado que precisa da nossa atenção. Deus não precisa de ofertas de homens. Deus não precisa que o homem se dobre diante dos seus joelhos e que ele seja então assim glorificado. Toda a sua glória sempre existiu desde toda a eternidade. Não somos nós que o fazemos mais Deus. Ele sempre foi. Ele é o princípio e o fim. E nós precisamos de compreender. E a primeira coisa que o texto nos mostra é que a ira faz parte do que Deus é. A ira faz parte do caráter de Deus. É um dos seus atributos. Assim como a graça, o amor, a bondade e a misericórdia, a ira faz parte do caráter de Deus. Podemos compreender isso facilmente quando entendemos que Deus é justo e santo
e compreendemos que o homem é quem? Pecador. Por isso, Deus, em sua justiça santa, tem, do mesmo modo que manifesta a sua graça, do mesmo modo que Ele manifesta o seu amor e a sua misericórdia, este Deus santo e justo, Ele tem que manifestar a sua ira contra todo o pecado. O santo A.W. Pink, num dos seus livros, ele fala o seguinte: um estudo na concordância, não é? Olhando para todas as palavras da Bíblia, mostrará que há mais referências nas Escrituras à indignação, à cólera e à ira de Deus do que ao seu amor e ternura. O que é que a Bíblia nos está a fazer? Nos está a despertar para uma realidade que o homem tem que ter consciência. Nós somos impuros diante daquele que é puro. E que Deus, de maneira alguma, se agrada do pecador. Ele odeia todo o pecado. Ele odeia todo o pecado e a sua ira inflama-se contra o pecador. Meus irmãos, não se compreende o amor de Deus para com a humanidade sem que haja compreensão clara da ira de Deus. Caso contrário, em momento algum, o homem reconhecerá a sua necessidade de um Salvador. Se nós não reconhecermos este atributo de Deus, em momento algum, nós, homens e mulheres, iremos reconhecer que precisamos de um Salvador. Então, vamos olhar para algumas coisas que podemos aprender com este verso. Vejam, a ira de Deus aqui, pois a ira de Deus se revela do céu. Agora, porquê é que Paulo menciona as coisas assim, desta maneira? Ele podia dizer a ira de Deus é contra toda a impiedade e injustiça, mas ele nos leva a esta dimensão, e eu penso que Paulo ele quer nos levar até um lugar que não é nosso. E não é nosso. O céu. Vejam, é um lugar que é totalmente contrário ao que se vê neste mundo. Este é um mundo caído, e nós já vimos aqui alguns destes adjetivos, destas qualidades que nós vemos no mundo. E essas qualidades, elas não coabitam com o Deus que é santo e puro. Isto faz parte da natureza caída deste mundo. Malícia, injustiça, cobiça, maldade, inveja, homicídio, discórdia, engano, depravação, intrometidos, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, orgulhosos, arrogantes, inventores de maus, desobedientes aos pais, insensatos, indignos de confiança, sem afeto natural, sem misericórdia. E Paulo começa, pois a ira de Deus se revela no céu. O mundo em que nós vivemos é um mundo caído. O pecado, ele espalhou-se por toda a humanidade. Se nós formos mais à frente no capítulo 5, no verso 12, ele faz-nos lembrar, portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Esta é a situação depravante do ser humano. Agora, enquanto no céu há um Deus Criador que é santo, que é reto e que é justo. O contrário de tudo aquilo que nós somos. E vejam, Deus não está inerte, não está parado em relação a tudo o que o homem faz. Vejam qual é a reação de Deus para com os pecadores. A ira de Deus se revela àqueles que pecam. Deus está no céu e Ele está fazendo algo contra a humanidade. Esta humanidade rebelde e esta humanidade pecadora. Quando lemos aqui que a ira de Deus se revela, ela está mostrando, o que está a ser dito é que a ira de Deus está operando de uma maneira ativa em todos os homens impiedosos. Mas, irmãos, nós estamos sobre a ira de Deus à humanidade.
Paulo vai lá dizer em Efésios que nós éramos o quê? Filhos da ira. Efésios capítulo 2. Paulo diz à igreja de Éfeso: filhos da desobediência, destinados à ira de Deus, filhos da ira, assim como os demais. Ele vos deu vida, estando vós mortos por vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo, capítulo 2 de Efésios, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos, por natureza, filhos da ira, assim como os demais. E esta ira é, nós vemos aqui Paulo se referindo em Romanos, ela está bem operante e ativa sobre toda a humanidade caída. Vejam, é como nós pudéssemos ver, e é isso mesmo, é a retribuição de Deus contra todos os que fazem e todos provocam e vivem na injustiça, na impiedade e no pecado. E Deus retribuiu a todo pecador a sua ira. Meus irmãos, e nós sabemos como ela se há de manifestar. Haverá um dia grande e terrível. Nós vimos isso no livro de Joel. Nós vimos isso no livro de Apocalipse, em que esta ira virá. E somos lembrados sobre a ira vindoura. Mas, meus irmãos, há esta ira para vir. Mas o que Paulo está aqui a falar não é da ira vindoura, mas é da ira que já está sobre nós. Que já se manifesta em todo o homem caído. Vejam, o homem ama mais o pecado. O homem ama o pecado, odeia a Deus. E sendo o homem assim, essa a sua natureza, Deus manifesta a sua ira, deixando o homem entregue àquilo que ele ama mais. Quando há pessoas dizendo assim, se Deus existe, porque é que existem tantas guerras? Meus irmãos, Deus nos criou e nós simplesmente dissemos a Deus, nós não queremos nada contigo. E Deus, é isso que vocês querem? Então, fiquem com isso que vocês querem. E nós vemos isso porque, quando ele dá esta introdução, pois a ira de Deus se revela do céu, e depois nós vemos no verso 24, e é por isso que Deus os entregou. E quando nós vemos esta entrega que Deus deixou-os andar, manifestando então aqui a ira de Deus. É a ira de Deus se manifesta nesta retribuição que Deus faz. Vocês querem assim, vocês ficarão assim. É isso que vocês querem? Então vivam como vocês querem. Verso 26 volta a dizer: por isso Deus nos entregou às corações desonrosas. Irmãos, esta ira é aterradora. É uma clara manifestação da separação que existe entre o que é santo e o que é injusto, o que é pecado. Vejam, no dia em que Adão pecou, aquela comunhão deixou de existir entre Deus e o homem. Foi quebrada. Lançados fora daquele jardim maravilhoso que o Senhor fez. Então, como é compreender e pôr razão sobre esta ira? Ela é razoável se entendermos o nosso pecado, a gravidade do nosso pecado diante do Deus Santo. Pois a ira de Deus se revela do céu contra quem? A impiedade, toda a impiedade e injustiça do quê? Dos homens. Então, a ira de Deus, ela se revela do céu, e Deus está irado
com o quê? Com o homem. Em momento algum Deus vai ser complacente com o pecador. Deixa-me chegar ao final da pregação, não é? Para vocês compreenderem tudo isto. O que é que a palavra de Deus diz? E Paulo vai nos dizer mais à frente, no capítulo 6, no verso 23, do que acontece com o pecado. Porque o salário do pecado é o quê? É a morte. Salário é aquilo que nós ganhamos pelo que nós fazemos. O que é que nós ganhamos pelo pecado? A morte. Deus disse, por causa do pecado, nós merecemos ficar separados dele para sempre. Este é o castigo que o Deus justo colocou sobre o pecado. Este é o castigo que é chamado a morte eterna, a condenação eterna. A ira de Deus contra o homem. Disse muito por aí, não é? Que Deus ama o pecador e odeia quem? O pecado. Mas devemos ter cuidado às vezes com estes slogans sem termos compreensão geral da Bíblia. E às vezes estes slogans ridicularizam as Escrituras. O salmista disse, os lobos não pararão à tua vista. Odeias a todos, diz a palavra do Senhor, odeias a todos os que praticam a maldade. Meus irmãos, esta era a nossa condição. Esta é a condição daqueles que estão lá fora. O ódio de Deus contra todos aqueles que praticam a maldade. Odeias a todos, a homens e mulheres. E este ódio é manifesto de maneira clara na ira de Deus contra a humanidade. Paul Washer, numa das pregações que hoje ainda faz, muita gente escrevendo tantos comentários, ele disse muito bem estas palavras: o ódio de Deus não é como o nosso sentimento pecaminoso, mesquinho ou egoísta, como o nosso sentimento pecaminoso, mesquinho ou egoísta. O ódio de Deus é a reação de um Deus santo contra os homens que são perversos. Não tem nada de mesquice, de sentimento egoísta ou pecaminoso. Agora, quem são esses homens que Deus odeia? Vejam, todos aqueles que já nasceram quem? Em Adão. Todo aquele que é filho de Adão. Lembrem-se do que nós lemos há pouco, lá no capítulo 5, no verso 12. Portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, estamos a ser levados a Adão. O ódio de Deus é sobre toda a humanidade. E esta, meus amigos, é a reação clara, e jamais esqueçamos, de Deus com o pecador. Este ódio de Deus somente se dissipa de uma maneira. E é aqui que o Evangelho se completa. Meus irmãos, nós não podemos pregar o Evangelho sem falarmos primeiro disto. Não podemos. Porque as pessoas têm que compreender que Deus os odeia. Que Deus está irado com eles. Que éramos filhos do quê? Da desobediência. Que éramos filhos da ira. E esta ira, ela só se desvia de nós em Cristo Jesus. Meus irmãos, esta ira, quer seja agora, quer seja na ira vindoura, na era vindoura, não é agradável para ninguém. O que consola a nós, homens e mulheres pecadores, é que Deus é aquele que nos odeia, mas é aquele também que nos ama. É quase difícil como é que pode ser as duas situações. Há uma solução
para que a ira de Deus se desvie de nós. E tomem atenção, para que ela se desvie de nós. Mas ela vai para o outro lado. E a solução está em Jesus Cristo. Vejam, somente Jesus Cristo pode nos livrar da ira de Deus. E Ele pode nos livrar através da sua justiça e da sua santidade que nos é imputada a nós, pecadores. Vejam, foi Cristo que recebeu a ira de Deus no lugar do pecador redimido. Se nós formos para Romanos capítulo 3, nós vamos começar claramente a ver isso mesmo. No verso 25 e 26 é-nos dito o seguinte, ao verso 24: sendo justificados gratuitamente pela sua graça por meio da redenção que há em Cristo Jesus, e vejam agora, a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório por meio da fé, pelo seu sangue, para a demonstração da sua justiça. Vejam, a ira de Deus tinha que ser o quê? Castigada. E alguém, os nossos pecados, aquilo que nos era merecido, alguém teve que pagar por isto. E então o que acontece ali na cruz, o seu sangue é uma demonstração da sua justiça, da justiça de Deus. Na sua paciência, Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos para a demonstração da sua justiça no tempo presente, para que Ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Deus tira de nós o castigo que nos era merecido. Vejam no verso 10 do capítulo 5, ele vai dizer o seguinte: porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Há algo transformador, há algo que acontece. E como é que nós podemos concluir com tudo isto que já ouvimos? Eu quero vos levar às palavras de Isaías. É por isso que nós devemos ler toda a Bíblia. Aqueles que não leem o Velho Testamento, nós só podemos chamá-los de ignorantes, sem afeto por Deus, porque pensam que podem dividir a realidade do Deus que é imutável, que não muda. E Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E a mensagem do Evangelho de hoje, como nós iremos ver esta tarde, é a mensagem que era dada no antigamente, no Velho Testamento. O Evangelho está bem presente desde Gênesis até ao fim dos tempos. E vejam o que é que Isaías ele escreve neste capítulo 12 e no verso 1 diz estas palavras. Isaías, verso 1 do capítulo 12. Naquele dia dirás: graças te dou, ó Senhor, porque embora tenhas irado contra mim, a tua ira se afastou e tu me confortaste. Meus queridos amigos, façamos destas palavras a nossa oração. Isaías 12, verso 1 sublinha: graças te dou, ó Senhor, porque embora tu tenhas irado contra mim, a tua ira se afastou e tu me confortaste. Mas afastou-se para onde? Onde é que ela se encontra? Ouçam estas palavras: Abba, Pai, tudo que é possível, afasta de mim este cálice. Todavia não seja o que eu quero, mas
o que tu queres. Marcos 14, 36. Querido Pai, tudo que é possível, afasta de mim este cálice. E nós sabemos que o cálice representa a ira de Deus. Jesus ali no Getsemane, ele sabia muito bem do que estava para vir ali naquela cruz, que sobre ele iria cair toda a ira do Pai, a que nos era merecida. Deus é um Deus irado. E o que devemos reconhecer é que essa ira já não está sobre nós. E no mesmo epístola, Paulo, lá em Romanos, no verso 8 e 9 do capítulo 5, ele diz estas palavras: mas Deus prova o seu amor para connosco, ao ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos quem? Pecadores. E assim, diz ao mesmo verso 9, agora justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos por ele salvos de quem? Da ira. O nosso problema não é com Satanás. O nosso problema é com Deus. Ou nós fugimos dele, ou nós corremos para ele. C.S. Lewis, ele disse uma vez, o escritor das Crónicas de Nárnia, ele disse estas palavras: Deus é o único conforto, mas Ele é também o terror supremo. Ele é aquele de quem mais precisamos e aquele de quem mais nos escondemos. Ele é o nosso único aliado possível. Contudo, nós nos tornamos seus inimigos. Alguns falam como se encontrar o olhar da bondade absoluta fosse ser fácil. Eles precisam parar para pensar melhor. Eles ainda estão brincando de religião. A bondade é tanto a melhor segurança quanto o maior perigo. Isso depende de como reagimos a ela. E temos reagido de forma errada. Irmãos, de que terror supremo nós fomos livres. Há um verso bem esclarecedor, lá em Ezequiel, capítulo 22, versos 20 a 22, o profeta diz o seguinte: como se ajuntam a prata e o cobre e o ferro e o chumbo, o estanho no meio do forno, para assoprar o fogo sobre ele, a fim de se fundirem, sim vos ajuntarei na minha ira e no meu furor, e ali vos deixarei e fundirei, como vos assoprarei sobre vós o fogo do meu furor, e sereis fundidos no meio de Jerusalém, como se funda a prata no meio do forno, assim sereis fundidos no meio dela, e sabereis que eu, o Senhor, derramarei o meu furor sobre vós. Meus irmãos, este é o furor de Deus, e há só escape em Cristo. O homem que ignora estas palavras, o homem que esquece, o homem que suprime, dizendo que o sábio tornou-se o quê? O louco. Meus irmãos, nós não aceitamos a Cristo porque, coitadinho dele, coitadinho de Deus, precisa da nossa atenção. Caiamos aos pés daquele que tem um poder, disse o nosso Senhor Jesus Cristo, tem um poder para nos lançar aonde? No inferno. Possamos pedir por misericórdia, possamos pedir por amor. As pessoas do mundo gostam de pensar: o meu pecado não é assim tão ruim, não é? Deus não está assim tão zangado. Não, de maneira alguma, meus irmãos. A razão de Cristo, de celebrarmos o nascimento de Cristo, é por causa que Deus está zangado com a humanidade. De tal maneira que Ele teve que mandar o seu Filho para nos salvar da sua ira. Meus irmãos, o inferno é uma coisa real. E para estas pessoas que pensam que podem levar a vida pondo Deus do lado, esse será o seu fim. É um castigo que é
eterno. Não haverá naquele lugar alegria, nem não haverá naquele lugar paz. E este é o lugar que Deus preparou para todos os que se rebelaram contra Ele. Nós lembremos, neste Deus de ira, há o Deus de graça e há o Deus da misericórdia. Lembrando a Isaías, a ira se afastou. Afastou-se para aqueles que têm Jesus Cristo como Salvador. E este é o conforto que nós podemos tirar em toda a epístola do livro de Romanos. Esta é a promessa. Num mundo cheio de pecado, num mundo mau, Deus afasta a sua ira, trazendo Jesus Cristo. Por isso é que Deus paz onde? Na terra. Este é o anúncio da misericórdia de Deus. Assim, só assim é que nós podemos compreender que é em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. O mundo que diz aqui que somos caluniadores, verso 30. E somos o quê? Inimigos de Deus. E Deus nos ama. Deus nos ama. Deus nos ama. Vejam, ele prova o seu amor, como nós lá lemos há pouco, lá em Romanos 5, para connosco, ao ter Cristo morrido por nós, quando ainda nós éramos o quê? Pecadores. Vejam, não havia nada de bom em nós. Nós éramos o quê? Éramos injustos, éramos maliciosos, éramos cobiçávamos, éramos maldosos, éramos invejosos, éramos homicidas, fazíamos discórdias, enganávamos, depravantes, intrometidos, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, orgulhosos, arrogantes, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, indignos de confiança, sem afeto natural, sem misericórdia, e Ele hoje salvou-te e chama-te por filho. E salvou-te não pelas tuas qualidades. Amor. Porque, meus irmãos, nós não aturamos este tipo de pessoas. Não aturamos. Não aturamos. O nosso juízo e a nossa justiça é condenado. Condenado. Como é que alguém que é nosso inimigo nós podemos dizer que o amamos? E o homem tem revelado isso mesmo. Nas coisas grandes e nas coisas pequenas. Às vezes só por uma vizinha não dizer bom dia, nunca mais se fala com essa pessoa. Tornou-se minha inimiga para toda a vida. Vejam a natureza do nosso coração. E nós não perdoamos. Este é o ser humano. Mas, sendo nós assim para com Deus, Ele vem e nos liberta da sua ira, trazendo juízo sobre o seu unigênito Filho. Ele leva naquela cruz os nossos pecados, de tal maneira que Ele vai dizer: Deus meu, porque me desamparastes. Não é? Porquê me desamparastes? Possamos realmente dar louvores a este Deus de misericórdia, de de amor e bondoso que Ele é. Quem que Ele diz? A ira de Deus é uma expressão do seu amor. Ele vai comentar o Salmo 136 e ele diz estas palavras: versos 14, tivemos aqui a bondade do Senhor. Como Ele é bondoso, como Ele nos livra das situações complexas. Versos 14 a 21 do Salmo 136: e fez Israel passar pelo meio deles, por seu amor dura para sempre. Mas afundou no mar vermelho o faraó com o seu exército, pois o amor dura para sempre. Há aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, pois o seu amor dura para sempre. Há aquele que feriu grandes reis, pois o seu amor dura para
e causou a morte dos reis famosos, pois o seu amor dura para sempre. E, meus irmãos, é assim, para sempre, para sempre. E ele termina: rendei graças ao Deus dos céus, pois o seu amor dura para sempre. E dando resposta a um amigo da nossa página da Igreja de Sines, e a resposta hoje para ele, que eu disse que lhe dava a resposta hoje: se Deus é amor, porque é que existe tanto mal na terra? O mal não está em Deus, o mal está em nós. E possamos dar graças a Deus, porque nós não éramos merecedores da sua atenção em momento algum, e Ele mesmo assim salva homens e mulheres para si. Jesus Cristo é o nosso Natal. Jesus Cristo é a razão de hoje celebrarmos este dia. Porque em Cristo nós somos salvos. Foi preciso Ele sofrer e a ira do Pai. Talvez hoje muitas pessoas pensam: se Deus existe, porque é que eu não tenho comida? Porque é que eu não tenho um carro? O meu vizinho tem. Nada disso. As maiores necessidades do ser humano não é bens materiais, nem mesmo saúde, porque o nosso corpo é um corpo decaído. Um dia vamos todos para o pó. A nossa maior necessidade é a salvação da nossa alma. É isso que conta, porque o período que passamos aqui é provisório. Acaba depressa. Nosso irmão Silvério está com 86 anos. Não é? 86 anos. Nós que estamos aqui, se calhar, com alguns de nós com metade da idade, pensamos: é muito, é pouco, é uma miséria de tempo, comparado com a eternidade que está reservada para todo o ser humano. Que eternidade é esta? Não é? Ou estás em Cristo e estás salvo, ou estás fora de Cristo e condenado. Tu hoje conheces a verdade. Então não faças o que aconteceu aqui em Romanos. O homem continua a fazer. Hoje não celebramos no Cristo Jesus, nós hoje celebramos o que é o Pai Natal. Não é? E o homem continua a fazer a mesma coisa. Pois a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que impedem o que é a verdade pela sua injustiça. Em vez de estar o Cristo a receber as crianças, está um homem com uma barba que não tem nada a ver, um homem que é pecador e que não resolve problemas que são eternos. Nem para crianças, nem para adultos. Só resolve o que é o nosso orgulho e a nossa ostentação. Porquê? Porque nós só desejamos mais e mais. Se nós estamos todos agarrados aos nossos prazeres. Oh, se Deus não fosse misericordioso, nenhum de nós se salvava. Pois temos impedido a verdade pelas nossas injustiças. Arrepende-te e crê em Jesus Cristo. Só nele não haverá condenação alguma. Que este livro de Romanos realmente nos faça cair aos pés de Cristo em gratidão e amor. Por isso, meus irmãos, não nos envergonhemos da verdade. Não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação. Não devemos de ter vergonha de maneira alguma. O Evangelho nos revela aquilo que nós somos. O Evangelho é Cristo. O Evangelho é Deus. O Evangelho é a presença e a realidade deste Deus triuno que estabelece uma salvação para homens caídos, que no seu Filho, no qual Ele é então este Cordeiro Imaculado, que é enviado ao mundo para ser sacrificado, para levar sobre Ele não os seus pecados, porque Ele nunca pecou, porque Ele foi justo e santo, mas levar sobre ali naquela cruz um castigo, uma ira que não era merecida, que cai um cálice que transborda e que cai sobre Ele, que era tudo aquilo que nós somos. E Ele nos livra de tudo isso. E este Deus que é Espírito, que hoje habita em nossos corações e nos dá paz e confiança, pois que Cristo venceu. Cristo venceu. Meus irmãos, a cruz mostra duas realidades. A cruz mostra a ira de Deus e a cruz mostra o amor de Deus. Jonathan Edwards, eu vou terminar com ele porque
Seria de veras interessante se vocês pudessem ler Homens nas Mãos de um Deus Errante, uma pregação maravilhosa de Jonathan Edwards. Ele diz numa uma das frases, um dos parágrafos dessa pregação, ele diz: portanto, todo aquele que está fora de Cristo, desperte e fuja da ira vindoura. A ira de Deus Todo-Poderoso paira agora sobre todos os pecadores. Que cada um fuja de Sodoma, livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem passes em toda a campina, foge para o monte para que não pereças. É para o monte que nós devemos fugir. É para o monte de quem? Do Calvário que nós devemos fugir. E só em Cristo nós estamos a salvos. Que a nossa certeza esteja nele. Vamos ler? Pois a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que impedem a verdade pela sua injustiça. Vamos orar.